pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as regiões polares e seus aspectos naturais. Para a gente poder entender o que é as regiões polares, precisamos entender principalmente que são aquelas áreas que estão dentro da região chamada de Círculo Polar. Essas áreas com mais de 66 graus, tanto a norte quanto a sul de latitude, em relação aí à linha do Equador, nós vamos ter então essas áreas que chamamos de áreas polares. O Círculo Polar, tanto no Ártico quanto no Antártico, acabam caracterizando essas regiões que nós chamamos de áreas polares, ou regiões polares, ou mesmo Polo Norte e Polo Sul. Dessa maneira, precisamos já entender e caracterizar os fatores físicos existentes aí nesse processo. Vamos entender aqui, gente, já de cara, olha só, duas regiões polares, Polo Norte, também chamado de Ártico, esta região aqui, ó, ou o Polo Sul, chamado de Antártico. Antártico, a própria palavra, vem de antiártico, o contrário do Ártico, ok? Dessa maneira, precisamos caracterizar também como é que se organiza no fator físico mesmo. O Polo Norte, nesse caso, ele é um oceano. Vejam aqui, ó, nós temos uma área oceânica, que apesar de estar aí grande parte do tempo congelada, nós temos aqui o Oceano Glacial Ártico nessa região. Importante via, inclusive, de desenvolvimento econômico e exploração petrolífera. Ok? Agora, na região do Polo Sul, na região da Antártida, ela não é necessariamente um oceano, e sim um continente. Apesar de que o mar que envolve aqui a região da Antártida é chamado de Oceano Glacial Antártico, alguns autores consideram que esse não é necessariamente um oceano, e sim a união de diversos oceanos do seu entorno, como por exemplo o Oceano Atlântico, o Oceano Índico ou mesmo o Oceano Pacífico. Nesse sentido, podemos entender então que toda a parte continental dos polos vai ser na região do Polo Sul e a parte oceânica do Polo Norte. Okay? Nessas áreas, devido à elevada latitude e à baixa incidência dos raios solares, vai ter temperaturas baixas o ano todo, chamado clima polar. O clima polar, principalmente caracterizado nessa região, vai ter aí uma diminuição quase que completa do índice de pluviosidade, ou seja, do índice de chuvas na região. E isso acontece não porque não acontece a precipitação, mas porque não acontece a evaporação devido à temperatura baixa dessa região. Então, nesse sentido, o gelo que acaba se formando forma através aí do orvalho, através da geada, que vai constantemente aumentando essas camadas de gelo existentes nessa região, ok? Dessa maneira, então, nós temos essas temperaturas baixas o ano todo, caracterizando um clima polar, extremamente importante para outras áreas do planeta, como a questão, por exemplo, das massas de ar polar que acabam atingindo o Brasil, ou, por exemplo, atingindo aí a região do sul da Austrália. Assim, essas áreas passam a ser bastante importantes. Mas ela é caracterizada também, principalmente, por ter aí 4 paisagens bem organizadas, bem definidas nessas áreas. A começar pela região das banquisas. Banquisas acabam sendo aí áreas do congelamento do oceano próximo da região. Então, essas áreas, principalmente do Oceano Glacial Ártico, no período do inverno principalmente, formam áreas que chamamos de banquisas. Isso é muito importante para a região, essa formação dessa camada de gelo oceânica, visto que o gelo acaba sendo também uma forma de gerar aí um isolamento térmico para aí a fauna existente aqui nesse oceano. Os peixes acabam dependendo desse gelo existente aqui para que tenham temperaturas aí agradáveis, temperaturas confortáveis para a sua sobrevivência. Ao longo aqui, ó, do entorno da Antártida, nós vamos ter também essas banquisas, essas formações de gelo que acontecem aí, se estendem mais no período do inverno do
da região aqui antártica. Bom, nesse sentido, então, vamos ter aqui a formação das banquisas nessas regiões. Então, isso acaba sendo áreas importantes aí para a manutenção da biodiversidade da região. Enfim, além das banquisas, vamos ter as regiões chamadas de inlândices. Essas regiões de inlândices também chamamos de calotas polares. O que são essas calotas polares? São camadas de gelo formados por água doce sobre as áreas continentais. Então, aqui na região da Groenlândia vamos ter alguns inlândices, aqui na região da América do Norte também e aqui na região da Ásia e do norte da Europa. Vamos ter alguns, mas os inlândices principalmente vão acontecer aqui na Antártida, formando enormes calotas que podem ultrapassar até 2.000 metros de altitude essas calotas. E elas são importantes pois na época do inverno acabam formando essas calotas, mas no verão acabam dando origem a córregos de água devido ao degelo que vão aí desprendendo parte dessa calota indo em direção ao mar. Quando essa parte desse inlândice se desprende da parte continental e ele acaba atingindo o mar, temos aí uma outra região, os icebergs, montanhas de gelo no mar. Os icebergs, então, são formados por água doce, porém que se desprenderam dessas áreas continentais e agora formam verdadeiras ilhas de gelo na região ali do Ártico e da Antártida. Isso aqui é extremamente importante, pois também acaba regulando aí as correntes marítimas da região, mas é um grande perigo para a navegação, uma vez que a preocupação dos navios é que parte só do iceberg, aquilo que está sendo visto, é somente 20% de todo o tamanho dele. 80% de um iceberg acaba ficando submerso. Então, para gerar um desvio de áreas aí formadas por icebergs, precisa ter aí um controle e um entendimento bastante interessante desse tipo aqui de paisagem, ok? Dessa maneira, então, o iceberg formados por água doce que se desprenderam dessas calotas polares e que acabaram aí atingindo o oceano. Assim, acabamos tendo então essas três áreas de paisagem. Fechando a última, a chamada permafrost. Permafrost é uma região onde temos um solo congelado permanentemente, se bem que devido aí a processos ambientais como aquecimento global, muitas dessas áreas já estão fazendo um processo de degelo, mas que também abriga uma vegetação bem peculiar na região, formado por musgos e líquens, chamados de tundra. A região da tundra acaba tendo aí essa época bem curta de sobrevivência, entre aí cerca de 60 dias do degelo polar nessas regiões. Então, é que também existem grandes preocupações com o meio ambiente, já que na região do permafrost, que é esse solo congelado, concentra-se 14% de todo o carbono do planeta que pode ser emitido para a atmosfera. Nesse sentido, as atividades industriais em outros lugares do planeta fazem com que aumente a temperatura média dele e essas áreas passem a ser descongeladas. Tendo esse degelo, esse carbono existente no permafrost vai ser liberado para a atmosfera e a Terra ainda vai causar um próprio sabotamento. Ela vai se sabotar devido à liberação desse carbono existente na região do permafrost. Basicamente, nós temos aqui, então, as características de natureza, as paisagens, que são mais limitadas, digamos assim, nessa área das regiões polares, formados aí pelas paisagens das banquisas, dos inlândices, dos icebergs e dos permafrosts. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!